Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Quando Jesus Cristo estava evangelizando, por acaso ele parecia infalível para aqueles que conviviam com ele? Nós podemos entender que a verdade é que pregadores e profetas, homens santos, rabinos que conheciam os segredos da lei, surgiram como mato entre os judeus, que estavam constantemente brigando com seus vizinhos por questões supostamente religiosas, além de sempre esperarem que o profeta de plantão os repreendesse e lhes desse uma bronca por serem um povo de um Deus ciumento, guerreiro e implacável. Ou seja, quando os romanos chegaram, a primeira coisa que encontraram foi uma confusão religiosa que não conseguia entender, com revoltas constantes, constantes declarações proféticas sobre, principalmente, que Deus marcaria os romanos por terem colocado seus deuses na terra de Israel, que não adorava ídolos. E logo depois disso, declarações e maldições contra seitas hebraicas. Não havia sequer uma unidade teológica aceitável entre as escolas hebraicas, mas todas concordaram lutar entre si e contra os romanos. Assim, quando Cristo aparece com sua mensagem escatológica de fim do mundo urgente, os especialistas em campo reconheceram sua autoridade como rabino e intérprete da lei e até reconheceram certa coerência em sua estranha pregação, estranha ortodoxia. E é por isso que ele é considerado perigoso para o sinédrio, que não queria mais problemas. O sinédrio queria paz e queria manter os seus privilégios entre os dirigentes romanos e os dirigentes religiosos, manter o privilégio e o povo continuar pagando impostos aos romanos e pagando também os seus dízimos, prestando seu culto ao Deus do Sinédrio. E assim tudo estava em paz. Então, quando surgia lá um camarada dizendo que era profeta que veio para libertar o povo da escravidão, o Sinédrio ficava apavorosa e os romanos ficavam também em alerta. O que estava acontecendo? O que poderia acontecer? Ninguém queria revolta nenhuma, nem o Sinédrio e nem os romanos. Então, mas nas ruas, exceto pelo dom da palavra e pela capacidade de atrair massas, ele era apenas mais um milagreiro, como Simão, o mago e outros rabinos pregadores. Como uma dona de casa judia em uma aldeia saberia que aquele não era apenas um maluco, mais um maluco. Jesus não era mais um maluco de tantos outros malucos que se diziam Salvador, o Libertador, os profetas. Ela não tinha como saber isso se não tivesse sido seduzida pela mensagem de Jesus, se ele existiu. E isso é difícil quando há tantas mensagens circulando. Certamente o teriam visto apenas como mais uma curiosidade do que alguém que veio para salvar, libertar. Então as pessoas iam para conhecer, para saber o que esse camarada falava, como os outros profetas também falavam. Então, no tempo de Jesus, você não vai imaginar que só Jesus se levantou se autotitulando profeta, ou salvador, ou libertador. Muitos outros indivíduos fizeram a mesma coisa que ele e morreram também crucificados pelos romanos, condenados pelo sinédrio. Por quê? Porque se entendia de que se tratava de pessoas revolucionárias, pessoas bandidas, pessoas que estavam contra o sistema, então era necessário eliminá-los. Jesus também, se ele existiu, foi uma dessas pessoas. Portanto, qual era a importância de Jesus e de sua pregação no seu tempo? Era apenas alguém que deveria falar muito bem e ser lá um mágico, milagreiro, e com isso chamou a atenção de muitas pessoas que foram conhecer esse camarada chamado Jesus, mas sem nenhuma outra pretensão de
dizer que ele era um Messias ou um Salvador, mas apenas para conhecer aquele que fala tão bem da palavra, da mensagem, da lei, e parece ser gente boa, como os outros que também apareceram e acabaram sendo assassinados, mortos pelo Império Romano. Era esse o Jesus humano, o Jesus histórico. Aí depois nós sabemos que Paulo, ele transforma Jesus em um mistério, em um Deus, e some com a parte humana de Jesus. Você não encontra nenhuma carta de Paulo, nenhuma menção ao Jesus histórico, ao Jesus que nasceu, que viveu, que comeu, que bebeu, que foi ao banheiro, né, que precisou dormir. Nenhuma dessas dimensões humanas são tratadas no Evangelho, nos escritos de Paulo, apenas o Jesus divino, o Jesus glorioso, o Jesus Deus, o Jesus poderoso, o Jesus milagreiro. É essa a teologia paulina, e esconde o lado humano de Jesus. Quer dizer, Paulo desvirtua totalmente a pregação de Jesus e transforma Jesus num homem poderoso, glorificado, num rei, num Deus soberano. Tudo o que ele não foi, Paulo o transforma. Para quê? Para torná-lo inacessível humanamente, ser tratado como um Deus. Assim como o imperador romano, ele também era tratado como um senhor, como Deus, existia hinos, estátuas desse imperador, e para louvar o dia do seu nascimento como um senhor, um salvador, um Deus. Paulo transforma Jesus nesse Deus todo poderoso e espalha essa mensagem a todos os confins, e o Império Romano, claro, percebeu aí uma sacada legal e toma o cristianismo para si e transforma o cristianismo na Igreja Romana, e a partir daí a bola vai para frente. Todas as outras igrejas, todas as outras crenças são abolidas e fica aí a crença só num único Jesus, numa única Bíblia que foi construída com o passar dos anos, e toda a teologia da patrística, e assim se formou a Igreja de Jesus Cristo, transformando um homem em Deus. Um grande abraço, tchau, tchau.